Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, eu vou ler os versículos ímpares e peço por gentileza que os irmãos leiam os versículos pares. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa, juntos. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você crê que teu Deus está nos céus, olhando por sua igreja? Diga amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai de amor e bondade, com temor e tremor chegamos diante da Tua palavra para nela meditar, Pai. Nós não confiamos em homens, mas confiamos no poder da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Obrigado pela liberdade de culto, pelo livre acesso que temos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus, a igreja pode se assentar. Existe uma palavra que surge, já existe há muito tempo, mas eu creio que ela está muito em moda nos dias de hoje. Quem sabe o que é um influencer? É interessante que existe uma cultura muito feia no brasileiro de querer ficar valorizando termos em inglês. Aí fala trabalho, fala job, né? Então, fake news, não, é notícia falsa. Mas a gente tem esse hábito muito chato de querer valorizar termos que são, porque é inglês. Eu acho isso falta de personalidade. Nós temos que aprender a valorizar a nossa própria língua, que de longe é uma das mais difíceis do mundo, tá? Tanto que você vê hoje que a maior parte dos brasileiros existem muitos analfabetos funcionais, pessoas que simplesmente não sabem interpretar um texto. É algo desafiador. Eu oro muito para que a educação do nosso país melhore, mas nós somos um país muito influenciado, segundo o que dizem, né? O termo, pessoa que influencia a opinião e comportamento de um grande número de seguidores por meio da criação e compartilhamento de conteúdo pelas redes sociais. E se você observar, esse número de influenciadores tem crescido muito, porque de certa forma é um trabalho um pouco mais confortável. Você não precisa pegar trem, não precisa pegar ônibus, você fica dentro de casa dando opinião sobre coisas aleatórias ou promovendo produtos. Quem aqui não tem um produto na cozinha, ou na sua lavanderia, ou na sua cômoda, que você viu um review de algum influencer? Vocês não compram nada na internet? Produto de limpeza, nada, não. Aquela maquiagem daquela moça lá, qual é o nome? Virgínia, né? Ninguém usa nada. Eu acho engraçado isso. Você vai ver pessoas falando de perfume, você vai ver lives da Shopee no TikTok, falando sobre roupas. Quem já comprou roupa pela internet? Jogos eletrônicos para os rapazes que gostam do PlayStation 5, ou Nintendo Switch, ou Xbox, conforme a sua visão. Um review de um carro, uma geladeira. Muitos vão fazer piada do Peugeot, porque viu os defeitos do carro, não compram esse carro. De uma forma ou de outra, você é influenciado pela internet. Quer você goste ou não, na sua alimentação, quem aqui já pegou uma dica de saúde na internet e gostou? A internet, de alguma forma, ela afeta e influencia a sua vida. Culturalmente, hoje nós temos o hábito de fazer selfies, mostrar o que está acontecendo na nossa vida. Algumas pessoas são mais reservadas, outras são gostam mais de curtir, gostam de compartilhar, e eu não vejo nada de errado nisso, porque existem movimentos que, quem quer mostrar muito é que tem problema. Não. Quando eu estou feliz, eu quero mostrar minha felicidade para outras pessoas. Se a outra pessoa vai interpretar de uma forma errada, isso é problema da pessoa. Cada um tem sua forma de usar as redes sociais. E isso te influencia. Eu lembro que nos anos 80, eu tinha o sonho de comer pizza com guaraná. Porque na hora do horário nobre da televisão, passava o comercial da Guaraná Antártica,
Quem se lembra assim? Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Caramba, a gente está muito velho. E como a gente não tinha uma boa situação financeira, a gente não sabia o que era comprar pizza, a gente sabia o que era fazer pizza em casa. Os anos 80 foi um ano complicado, faltava carne, a gente tinha que ficar na fila da Rica para comprar frango, né, dos postinhos. Tá? Você acha que o Brasil já passou aperto? Já teve situação muito pior, mas que Deus tem misericórdia de nós. Não quero voltar àquele tempo ruim, não. Mas de uma forma ou de outra, comerciais influenciaram você. Quem lembra do termo esponja de aço? Nós falávamos o quê? Bombril. Tanto comercial que nós vimos. E hoje quem te influencia é a internet, não mais a TV. Nem sei se os jovens de hoje sabem o que é revista. Vocês sabem o que é revista? Revista acabou. Até onde eu sei, revista acabou. E o grande perigo também que acontece, muitos influencers recebem dinheiro para te empurrar produtos enganosos. Produtos que não chegam na sua casa, golpes de pirâmide. Isso é algo muito sério. Jogos eletrônicos, e isso é uma coisa que muito me preocupa. Mas assim como o mundo tem nos influenciado, nós precisamos influenciar o mundo também. Esse é o ponto que quero chegar para você essa manhã. Se você compra as suas coisas online, seja feliz. Se você segue um bom influencer, de uma forma ou de outra diz coisas legais para serem compradas, é muito bom, porque se você comprar uma coisa e descobrir se ela é boa ou não, hoje em dia o que você faz? Será que o produto tal é bom? O que você faz quando quer saber se o produto é bom? O que você faz quando quer saber se o produto é bom? Pesquisa. Vê um vídeo no YouTube. Ontem eu vi uma moça que não sabia cortar a carne. E ela foi no YouTube aprender a cortar carne. Quem ensinava isso eram nossos pais no passado. Eu não sei como anda meio disfuncional essa relação de pais e filhos hoje em dia. Mas de uma forma ou de outra, nós temos que tomar cuidado com as influências que o mundo está lançando sobre nós. Porque algumas influências são muito perigosas. Algumas influências vão contra a palavra de Deus. Algumas influências vão contra o Deus que você ama. E a igreja está praticando isso. Eu quero acender um alerta no seu coração essa manhã, não com achismo humano, mas à luz da palavra de Deus. Jesus traz um elemento muito importante naquela época, que era o sal. Existia uma época que o sal foi tão valioso, é que talvez você não dê importância pela abundância que existe, mas houve um momento na história que soldados eram pagos com sal. Ele saía da base dele lá com um saco cheio de sal no período de Roma, e ele era tido como um homem muito rico, porque o sal era algo de um valor muito alto. Professores que estiverem presentes aí que o digam, que conhecem a história do sal. O sal já foi moeda, assim como o café. Mas o sal naquele momento era uma moeda muito valiosa. E Jesus pega e mostra que a igreja está influenciando na sociedade. Pergunta para o seu irmão, como você está influenciando o mundo? Pergunta para ele. Eu creio que em algum momento na história da igreja, Deus vai levantar um novo Martinho Lutero. Todas as vezes na história que a igreja se perdeu, Deus levantou grandes homens para chamar a igreja às suas razões. E me perdoe o que eu vou dizer para você, a igreja precisa voltar para o seu caminho. A igreja perdeu a mão. A igreja está sem freio. Pasmem, um dos bispos das maiores denominações no Brasil publicamente defendeu o aborto. Sabe por quê? Porque isso atrai pessoas. A igreja não está medindo esforços para atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja. Ah, pastor, os fins justificam os meios. Nunca! Eu não tenho que abraçar o capeta para converter uma pessoa, porque o que eu estou oferecendo aqui é algo muito valioso. Mas não, a igreja está achando que tem que descer ao nível do inferno. Ah não, porque assim eu posso atrair as pessoas. Meu amado, quem atrai você para a presença de Deus é o Espírito Santo de Deus. Entretenimento todo mundo pode oferecer. Agora, mudança de vida, só Deus pode te oferecer. A igreja
tem passado por apelos para seduzir jovens. A igreja tem ficado batendo nessa tecla, se cansando. Precisamos seduzir, precisamos seduzir. Você não seduz ninguém. Quem é de Cristo, quem é escolhido, eleito de Deus, não vai errar o caminho. Você precisa entender isso. Nós estamos achando que somos nós que fazemos na vida das pessoas. Não, nós influenciamos. Concorda comigo? Eu posso influenciar a vida de uma pessoa, mas quem faz a mudança na vida de uma pessoa é Deus. Eu não mudo a história de ninguém, eu não mudo a vida de ninguém. Eu mostro para a pessoa, esse aqui pode mudar a sua vida, esse pode mudar a sua história. Eu vejo o esforço da igreja para atrair jovens a tal forma da igreja fazer o baile da vai novinha. Isso é do diabo, isso é do diabo. E eu não quero nem citar qual é a congregação, que já é uma igreja com muitos escândalos. Mas você tem que entender uma coisa. Quando a gente está apegado à palavra de Deus, e nós lemos o seu evangelho, nós temos que entender uma verdade muito séria. Leia para mim Tiago, capítulo 4, verso 4. Quando você traz a sedução do mundo para dentro da igreja, você se transforma em inimigo de Deus. Simples, curto e grosso. Nós temos que entender. Nós estamos achando, a igreja moderna está achando, que o marketing vale mais que o poder de Deus, que a mentoria vale mais que o Espírito Santo, que a palestra vale mais do que a leitura da palavra de Deus. E nós estamos vendo uma igreja sem bases, uma igreja que acredita no divórcio, acredita no aborto, casa quantas vezes quer, trata mal seus filhos, rouba, se prostitui, porque é uma igreja que vive um evangelho inventado pelo homem. Porque a Bíblia fala, sem a santidade, ninguém verá a Deus. O evangelho é um pouco diferente. Então o que eu vou dizer para você essa manhã, muitos não vão aceitar. Eu peço que o Espírito Santo lance luz no seu coração para aceitar isso. Mas o mundo não gosta da igreja. Aquele que está condenado ao inferno, aquele que não é eleito de Deus, ele ruge, ele range os dentes, ele fica incomodado quando vê um filho de Deus. E a gente vê a igreja fazendo o quê? Se prostituindo para poder cativar essas almas. Meu amado, você vai falar de Cristo, você vai fazer o seu melhor, mas você não vai deixar de ser igreja para que o mundo esteja na igreja. Você entende? Pergunta ao seu irmão, você entendeu isso? Por quê? Jesus deixou tudo escrito. A igreja sofre de bobeira. Se o mundo odeia vocês, segura um pouquinho, desliga esse ar, que a igreja está baixando a pressão já, tá vendo? O pessoal está lendo devagarzinho, né? E quando chega no versículo 20, ele fala, lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Entenda bem que eu vou falar para você, o segredo do nosso sucesso está em guardar essa palavra. Uma pessoa muito querida chegou até mim e não está mais no nosso meio, e ele começou a falar para mim assim, os tempos mudaram, e agora para atrairmos jovens precisamos de estratégia. Eu sei que porque ele está frequentando uma igreja parede preta, descoladinha, muito famosa, também envolvida em muitos escândalos financeiros e umas coisas esquisitas que não merecem nem ser mencionado no altar de uma igreja. Mas aquilo trouxe tristeza ao meu coração, porque foi um homem que bebeu da mesma fonte que eu, pastor Francisco, dizendo que nós precisamos ter estratégia para fazer o que o jovem gosta. Papai e mamãe, me diz uma coisa, o que seu filho gosta de comer? Fala uma coisa gostosa que seu filho gosta de comer. Batata frita?
que acontece se seu filho comer batata frita todo dia? Ele fica doente, não é? Doce. A Sara e a Ana, elas são duas formiguinhas. Quando elas saem de férias para a casa da avó, a Aninha, ela volta com o rostinho mais redondo, com a barriguinha mais saliente, porque a vovó dela faz tudo que ela quer, a vovó faz. Se ela vivesse na casa da minha mãe, minha filha morreria em 2 anos, mais ou menos, eu acho. Porque tudo o que a criança gosta, tudo o que o jovem gosta, é perigoso. O jovem gosta de empinar a moto, gosta de empinar a bicicleta. E o que acontece no Hospital Albert Schweitzer? Está cheio de criança que empinou moto e que empinou bicicleta, amém? O seu dinheiro é gasto para reparo de pessoas que brincam de empinar moto. Veja que legal. Eu não sei qual é a graça disso. É famoso dar grau, é isso? Palavra dar grau, não é essa a palavra certa. Se eu fizer tudo o que um jovem gosta, eu vou matar esse jovem. A igreja precisa parar de fazer o que agrada a jovem e tem que fazer o que o jovem precisa. Eu estou cheio de jovens agradados na história dessa igreja, que hoje não estão nem mais dentro de uma igreja, mas estão no bom emprego. O importante é isso. Eu escutei isso de uma mãe e isso corroeu. Meu filho não está na igreja não, mas está bem empregado. Eu falei, glória a Deus, o inferno vai ter um bom empregado quando Jesus Cristo voltar. Nós vivemos hoje tempos onde, para agradar os jovens, ele pode faltar culto à vontade, ele está estudando, fazendo o cursinho dele. Afinal de contas, estudos em primeiro lugar e as outras coisas... Completa a frase não. Isso é evangelho segundo o diabo. É isso que tem agradado as juventudes. Cultos descompromissados. Negue-se a si mesmo escondido embaixo dos bancos. Por quê? Nós temos que agradar os jovens a todo custo. A igreja não pode ser pesada para os jovens. Meu amado, conhecereis a verdade. Nos primeiros 11 versículos do capítulo 5, dá uma olhada aí, foi o começo do Sermão do Monte. Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Fala para o seu irmão, feliz. Ele chega, ele fala, olha, se o seu caráter se moldar ao caráter dessa palavra, desse evangelho, você vai ser uma pessoa feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos. Fala para o seu irmão, fica calmo. Toda vez que eu fico muito nervoso, eu lembro que feliz é aquele que é manso, é aquele que é calmo. E ele vai falar, mas agora Jesus vai chamar a igreja para um compromisso. E ele vai dizer, como vocês estão influenciando este mundo? Ele vai parar e vai perguntar. A igreja só é relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. Não existe isso de querer parecer para seduzir. Na hora que você faz isso, você se torna inimigo de Deus. Sou eu que estou falando ou é a palavra de Deus? Vocês leram hoje? Não dá para deixar fofinho, porque o evangelho é sobre a morte de um homem para resgate de muitos. Eu não posso transformar o evangelho de Cristo num tapinha nas costas, de frases de efeito, para que você, da forma como está, fique. Não. Igreja é o local de uma virada sobrenatural. Igreja é um lugar de mudança de vida, de nova criatura, porque se as antigas obras continuam, a minha carne não foi mortificada, em mim não habita o Espírito Santo de Deus. A característica de uma pessoa salva é andar em novidade de vida. E como eu posso chamar a novidade de vida? Uma igreja que traz os elementos do mundo para dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Fala para o seu irmão, nem pensar, fala para ele. E vamos entender agora a característica, porque nós estamos falando de sal, você escuta, seja sal, tenha sabor, seja... Mas vamos entender o contexto. Jesus sempre foi muito eficiente nas escolhas dos termos que ele usava para pregar a palavra, para que tudo ficasse alcançável, ficasse de fácil entendimento para aquele que os ouvia. É muito bom as particularidades. E eu quero te fazer uma pergunta. Veja você. Alguém, por um acaso, nessa ceia de Natal,
Ao final da comida, disse assim: que sal maravilhoso esse que você usou, minha querida. Alguém escutou isso? O sal foi elogiado em algum momento nessa ceia de Natal? Que sal bom, que sal saboroso. Esse sal estava tinindo. Que salzinho diferenciado esse seu. Você não soube nem qual foi a marca do sal que estava sendo usado. Tira o sal da comida. Me fala como é que ia ser sua ceia de Natal. Ia ser churrasco sem sal, arroz sem sal, feijão sem sal, o frango sem sal, bacalhoada sem sal. E ia ser a ceia mais... O sal, ele afeta, ele valoriza, ele influencia, sem se aparecer. Primeira coisa que você tem que entender sobre o sal. O cristão, ele pode mudar muitas e muitas vidas, sem sequer se aparecer uma vez só. A mudança não acontece quando eu coloco um nariz de palhaço ou uma peruca, mas é quando o meu testemunho e a minha vida fala sobre essa palavra. É assim que a mudança começa. E no versículo 13, dá uma olhadinha, por favor. Fala para o seu irmão: você é sal da terra. Fala para ele. Fala mais forte: você é sal da terra. Só que tem um problema. Tudo aquilo que é feito por um propósito, que não cumpre o seu propósito, é considerado uma anomalia. Uma coisa que é feita com propósito, não cumpre o seu propósito, isso é uma anomalia. Então, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Alguém já restaurou o sabor de um sal por um acaso? Não. Para mais nada presta, a não ser lançado fora e ser pisados pelo homem. Se a nossa vida não influenciar a vida de outras pessoas para o reino de Deus, não é com boas piadas, não é com coisa engraçadinha, é com o reino de Deus. Ah, não, eu influencio a vida dessas pessoas, por isso, não. Eu quero saber o que você faz com a palavra de Deus, que influencia a vida de outras pessoas. Porque se você não influenciar a vida das pessoas, não cumprir o papel que Cristo te chamou, você corre o risco de ser lançado fora e ser pisado. Veja que interessante. O sal, ele fazia muitas coisas. Antes da medicina, nós temos vários outros tipos de coisas que nós temos hoje em dia. O sal era um antisséptico. Veja que legal. O sal matava bactérias. Ele evitava o crescimento de fungos. Esse era o papel dele, medicinal. A igreja tem um papel na terra: impedir que o mal cresça além do que ele tem crescido. Nós no Brasil, como igreja, temos sido um dos piores testemunhos, quando eu falo igreja de uma forma geral, porque a igreja não tem controlado o mal, pelo contrário, a igreja tem feito mal. A igreja tem feito mal a pessoas. A igreja tem maltratado as pessoas, tem tratado mal as pessoas. Então, assim como o sal controlava os fungos de se espalharem, ajudava a limpar feridas, nós como igreja temos que ser um testemunho para que Deus possa controlar o mal que existe na nossa nação. Nós não vamos mudar a nossa nação militando e fazendo barraco na internet, gritando na internet. Nós vamos mudar o nosso Brasil orando por ele, de joelhos no chão. Que a palavra de Deus fala: orai pelas suas autoridades. Peço perdão, porque às vezes as pessoas acham que um pastor tem que ser militante, não, eu tenho que crer no poder de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você: você acha, seja verdadeiro, que a sua vida muda por causa de um homem ou por causa de Deus? Se você acha que a sua vida muda por causa de um homem, em vão é a minha pregação. Pode ir ali pela porta e viver a sua vida da sua própria maneira. Eu tenho que crer que Deus controla a minha vida. E agora, preste atenção, a igreja, só que a igreja não. A igreja botou homens nos altares e falaram: esse é o meu Messias na terra. A igreja cometeu heresia, porque a Bíblia fala: maldito. Vamos ser igreja de verdade. Fala para o seu irmão: vamos ser igreja de verdade. Vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus Cristo, no poder da sua palavra, no poder da oração, no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos parar de brincar de igreja e aprender que Cristo é uma coisa muito séria. E o sal também, naquele tempo, preservava. Quem aqui gosta de carne de sol? Carne seca?
Bacalhau. O sal, parando para pensar, num tempo onde não existia geladeira como nós temos, que é uma invenção pós-era industrial, era algo muito importante para que, ao fazer navegações, as coisas não se estragassem. A sua palavra na vida de outra pessoa pode preservar casamentos, pode preservar relacionamento de pais e filhos, pode salvar relacionamentos. Você crê nisso? Agora preste atenção. Se eu pegar o sal numa vasilha sozinho, ele não muda a vida de ninguém. Ele não pode dar sabor, ele não prepara alimento. Então, se você vive no seu mundinho, olhando só para o seu umbigo, meu amado querido irmão, você não poderá influenciar a vida de ninguém. E você vai ser feito o que com você? Lançado fora para ser pisado pelos homens. Sou eu que estou falando ou é a palavra de Deus? Porque ele fala, do que vale o sal se ele não influencia? Do que vale o sal se ele não dá sabor? É a palavra. E quando chega no versículo 14 e 15, chega na reta final, fala para o seu irmão, você é luz. Agora ele vai mais além. Você não tem só o propósito de influenciar, você tem o propósito de orientar, de indicar, de servir de orientação. Ele vai além. Você vai influenciar a vida das pessoas, você vai dar sabor, você vai preservar, você vai curar a vida das pessoas com o seu testemunho, com o Evangelho de Cristo por meio da sua vida, e agora você vai orientar as pessoas. Você vai sinalizar para as pessoas. Você vai ser referência para as pessoas. Versículo 14, leia para mim versículo 14 e 15. Vocês... vou fazer uma pergunta óbvia. Qual é o papel da luz? Parece óbvio, né? Eu escolhi 3 papéis importantes que a luz tem. Primeiro, para ser vista. Fala para o seu irmão, para ser vista. Caso você não saiba, rapazes mais jovens, antes da era do GPS, de tecnologias que mapeavam o fundo do mar, quando um navio se aproximava da costa de uma ilha ou de uma cidade, seja onde ele fosse, o farol ajudava ele a ver as pedras. Se chama quebra-mar, não. Arrebentação, não é isso? Não é a palavra certa? Aquela área de pedras, né? Onde a onda bate. Tudo ali para evitar, inclusive nos maiores transatlânticos do mundo, ele sofreu um dano, porque para se aparecer, o chefe do navio foi pela parte mais complicada, que era uma forma de se aparecer entre os amigos. E um dos maiores transatlânticos foi parar no fundo do mar, e foi um episódio muito feio. Não lembro qual é o nome do navio. Mas isso servia para quê? Para mostrar, para quando se aproximasse. Você tem que entender, as pessoas precisam ver a cruz de Cristo na sua vida. Porque as pessoas estão desorientadas, as pessoas estão sem referência. Eu vou provar, você já observou como as pessoas têm se violentado, têm se agredido, se machucado, usado drogas, vícios, porque eles não têm referência, eles não têm o farol. A única coisa que ilumina a vida das pessoas é a luz de Cristo. Esse vazio que existe no coração das pessoas, que o mundo desesperadamente tenta preencher com outras coisas, o mundo precisa ver a luz de Cristo na sua vida. Só que isso requer trabalho. E é por isso que muitos desistem da igreja bíblica e vão para a igreja do Uba-Uba. Porque ser crente raiz dá trabalho. Ser crente, fala para o seu irmão, ser crente é difícil. E o pastor está jogando contra. Não, eu vou ser sincero para você. Quer ser crente de verdade? Prepare, você vai ter trabalho. Porque ser cristão é negar a nossa vontade. Nós não temos vontade de sermos referência na vida das pessoas, mas você vai ter que ser referência na vida de outra pessoa. Quer ser crente? Você vai ter que influenciar a vida de outra pessoa. E isso dá trabalho. Porque as pessoas são difíceis, amém? Você não gosta de todas as pessoas, amém? Mas aí você vem para uma igreja, para uma Bíblia que fala que tem que amar o próximo e que tem que orar pelos seus inimigos, orar pelos que te perseguem. Isso é difícil. Então eu digo para você, com toda alegria no meu coração, ser cristão é difícil, mas Deus te capacita a vencer o impossível. Entenda bem isso na sua vida. Segundo, servir de guia.
No passado, antes de termos os satélites da Starlink, né, e tudo, o Hubble, e esses super satélites aí que estão filmando o Atlas, quem está monitorando o tal do Atlas? A palavra de Deus, a sua vida, serve como guia na vida de outras pessoas. O mundo está desorientado. Você já observou como os jovens hoje em dia só querem saber de funk, violência, sexo, drogas, empenar moto, empenar bicicleta e não querem saber de mais nada? Eu vou falar uma coisa para vocês. O mundo está influenciando tanto a igreja que eu tenho jovens da nossa igreja que já não querem casamento. Você sabia que tem jovem na nossa igreja que acha que marido é algo tão problemático que não se merece ter um casamento? E quando na verdade a igreja diz o quê? Que é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Então, papai e mamãe, cuidado que você anda ensinando para o seu filho, que eu estou abismado em escutar dos adolescentes da igreja que não vão casar, que não querem casar, só querem pegar as menininhas. Os rapazes dizem que só querem pegar as menininhas e as menininhas dizendo, não quero casar, que homem dá trabalho. O mundo está vencendo no argumento, melhor do que a igreja. Terceiro, servir de advertência. Como isso pode salvar a vida de pessoas? Há caminhos que a homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. A luz de Cristo, ela nos alerta sobre a nossa caminhada. Muitas das vezes, quem aqui já teve livramento de Deus quando Deus falou alguma coisa ao seu coração? É uma coisa sobrenatural, só quem viveu isso sabe. Existiu um momento na sua vida, talvez você nem fosse crente naquela época, mas que você viu que um ser sobrenatural era Deus, botou o dedinho ali e te livrou de uma cilada, te livrou de um assalto, te livrou de um sequestro, você viu, de um acidente. Em algum momento da sua vida, essa luz é Cristo. E as pessoas que estão lá fora precisam desse livramento, precisam dessa salvação e precisam desse alerta. Mas entenda, a luz ela tem um papel. A luz de Cristo em nós só terá o seu devido papel se ela estiver no seu devido lugar. Porque o final do versículo 15, que ele fala aqui é muito sério. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui. Olha o que ele fala no versículo 15. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Vou falar uma coisa para você. Você não pode ficar escondido dentro de casa, atrás de uma tela de televisão, de uma tela de celular. Você nasceu para brilhar. Fala para o seu irmão, você nasceu para brilhar. Não é no sentido de artista, não. Você quer ser famoso, legal. Mas eu quero dizer Evangelho de Cristo por meio da sua vida. Versículo 16 para encerrar. Assim, leia para mim, brilhe. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quais têm sido as suas obras pelo reino de Deus? Eu estou vindo com uma série de mensagens pegando no seu pé sobre isso, né? Nós falamos sobre talento semana passada. Mas, quais têm sido as suas obras? A que você decide fazer por você mesmo, com a sua vontade? Porque eu conheço muitas pessoas que são pastores de si mesmo. A Bíblia já diz sobre essas pessoas. Eu faço o que eu acho, o que me dá da telha, o que eu quero, e é isso aí, isás. Estou cansado de ver gente assim, cansado. Gente que se justifica, cria sua própria legislação. Mas eu vou dizer para você, as boas obras não chamam a atenção para o homem, elas chamam a atenção para Deus. Deixe a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Não seja cristão camaleão, que fica disfarçando, que para evitar desconforto, aceita o aborto, aceita o adultério, aceita o divórcio, aceita valores que não estão na palavra de Deus, aceita a fraude, aceita o roubo. Não, seja fiel a essa palavra. Fala para o seu irmão, seja fiel a essa palavra. Dá trabalho, ser crente dá trabalho, mas a porta que conduz à salvação é qual? E dá trabalho passar pela porta estreita. Chega desse tempo de pregação que massageia ego. Essa é da porta larga. Quem elogia o diabo. Quem ofereceu riquezas para Jesus foi quem? O diabo.
se prostrado me adorares, te darei tudo. Cuidado, cuidado. Largueza, esse tipo de coisa, facilidades, excessos, quem oferece é o diabo. Eu creio que Deus pode nos dar abundância? Sim, pode. Mas se a luz de Cristo brilhar através da sua vida, se você influenciar, der sabor a outras vidas. Porque se você não influenciar outras vidas, se você não tiver obras, você será um sal sem sabor, que será jogado fora e será pisado. Deixe a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Fala para o seu irmão, deixe a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Não pelas suas palavras apenas, mas pelas suas atitudes, pelo seu testemunho. O maior evangelismo da minha vida, eu ganhei calado. Que a pessoa olhou para mim e falou, você é diferenciado. A pessoa que evangelizou ele é pastor que nem eu, mas ela veio para a minha igreja. Eu ganhei uma alma calado, mas com o meu testemunho. Quando você é bom com as pessoas no mundo tão mal, as pessoas veem a luz de Cristo através da sua vida. Eu não preciso gritar, eu não preciso pegar uma caixa de som e fazer um escândalo. Eu fico horrorizado com isso. Esse tipo de coisa fazem a população ficar com raiva da igreja. Recentemente, eu lembro de um tempo atrás, que uma moça pegou uma caixa de som daquelas bem ruinzinhas, e ficou gritando na porta da Albert Schweitzer. Ela violou trocentas leis ali que existem a respeito de silêncio ao redor de um hospital. Mas eu estendo a minha mão sobre o seu hospital. Quando eu chego para trabalhar ao longo da semana, eu boto minhas duas mãos, Senhor, cura, faça milagres essa manhã nesse hospital, porque eu creio que Tu és poderoso para fazer. É isso que a gente faz. É assim que a gente muda vidas, influencia vidas, com uma palavra de amor, uma palavra de cuidado. Mas se a gente pegar a nossa luzinha, colocar debaixo da mesa, qual será o propósito do nosso evangelho? Vamos ficar de pé. Eu quero que cada um de vocês escolha um irmão e dê a mão para ele, por favor. Faremos duplas. Se não der fazer dupla, faça trios.